Olá para você que nos assiste aqui no Bom da Notícia. Hoje vamos conversar com o Procurador Mauro. Procurador Mauro, sobejamente conhecido, político atuante, partido relativamente pequeno, PSOL, mas sempre incomoda. Nas últimas eleições para deputado federal, quase, estou com o Mauro aqui do meu lado, 80 mil votos você atingiu? 84 mil. 84 mil votos. Desta vez, o Procurador Mauro é candidato ao Senado, o Senado da República. Aliás, elegeremos 2 senadores desse ano. O Procurador Mauro está brigando de maneira séria para ser um dos 2 senadores da República do Estado de Mato Grosso. Com ele faremos o nosso bate-papo de 30 minutos. Ao meu lado, mais uma vez, com honra, satisfação e glória, o analista político, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, advogado Ricardo de Freitas. O Ricardo também participará conosco nessa conversa aqui com o Procurador Mauro, candidato ao Senado. Procurador, um abraço, muito obrigado por estar aqui. Vamos falar um pouco sobre política. Obrigado, Divaldo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos que nos assistem no Bom da Notícia. Perfeito. Ricardinho, um abraço para você mais uma vez. Obrigado pela honra que me dá. A honra é minha, né, Divaldo? Então vamos lá. Então vamos juntar essa honra toda aqui. A honraria toda aí. Então vamos juntar tudo aqui. Procurador, começou? Começa. Por que Senado? Bem, nós tínhamos no nosso partido, nós vimos fazendo reuniões dentro da nossa direção estadual. A princípio, nós tínhamos colocado a nossa pré-candidatura como governador, porém o partido tinha 5 pré-candidatos a governador, né? Tinha o policial civil Leonel, o professor Alex, o Moisés Franz, o Gilberto Lopes e eu tínhamos 5 pré-candidatos dentro do partido discutindo qual seria a melhor candidatura. O meu grupo político tinha uma avaliação de que, como na eleição de prefeito de 2016, nós ficamos muito próximos do segundo turno, né? Nós perdemos por pouco mais de 10 mil votos a presença no segundo turno em Cuiabá. Nós tínhamos uma leitura de que nós poderíamos disputar o governo e brigar com muita força para chegar ao segundo turno nessa eleição de governador, porque o segundo turno seria o momento em que a gente estaria em igualdade de condições, de tempo, né? de exposição e tudo isso, e a gente teria chances reais de vencer nessa eleição. Porém, amadurecendo as ideias e discutindo com o partido, e foi uma visão que a gente teve também, a gente entendeu, se nós temos muita chance para governador, nós também temos muita chance para o Senado, numa eleição em que são 2 votos nessa disputa, numa eleição em que estavam pulverizadas diversas candidaturas, né, com uma quantidade grande de candidaturas, então nós acabamos decidindo, né, na véspera da nossa convenção, né, eu abri mão da minha pré-candidatura de governador, Gilberto Lopes Filho também abriu mão da pré-candidatura dele de governador, nós resolvemos apoiar a pré-candidatura do Moisés Franz, e o professor Alex acabou retirando a pré-candidatura e na convenção mesmo houve apenas uma disputa no cargo de governador entre o Moisés e o Leonel, e o Moisés acabou vencendo na convenção contra o Leonel, e na disputa de Senado, com duas vagas, tanto eu quanto o Gilberto Lopes Filho, né, a gente acabou montando a chapa e não houve disputa, então foi uma decisão da direção estadual do partido. Tá, mas e por que o senhor quer ser senador? Quero ser senador da República porque acredito que existe uma falta de representação popular aqui no nosso estado e em todo o país, né? O que nós vemos aí é que diversos dos candidatos, diversos dos políticos, eles apenas representam os seus próprios interesses ou interesses de financiadores, como de 2014 a gente acompanhou diversas campanhas milionárias. Mas esse tem sido seu discurso recorrente, até porque Senado representa o Estado. Quem representa o povo é a Câmara dos Deputados. Na verdade... Como é que fica essa convenção? Na verdade, a Constituição diz que os representantes do povo é a Câmara dos Deputados, do Senado são representantes dos estados. Mas, na verdade, ali é apenas uma maneira da Constituição dizer que os senadores, na verdade, nesse momento de representar os estados, é uma maneira de dizer que a disputa é equilibrada, porque são 3 senadores por cada estado, mas não deixam de ser representante do povo. Sim. Muito embora esteja escrito lá, representante dos estados, é representante do povo do estado, tanto que precisa sufrágio popular. A Constituição prevê também que todo o poder emana do povo. Um senador, ele não é só para representar o estado. O estado não é uma coisa mágica que existe fora do povo. O estado, ele é o povo que está nesse estado ali. Então, sim, na verdade, as atribuições são distintas em termos da representação do Senado. Na verdade, a Câmara e o Senado, eles fazem parte do Poder Legislativo. Muito embora existam diferenças de representação, ambas as casas representam sim o povo. Tanto eu só estou cobrando isso porque o senhor só fala senador do povo e não fala da função
primordial, do que está definido na própria Constituição, de que o Senado representa o Estado. E aí, baseado nisso, na verdade, eu queria adiantar. Então, seria mais um motivo para estar dizendo por que senador do povo. Porque muito embora lá esteja senador representando dos estados, os senadores que nós temos lá, eles são senador do povo, então, são representantes, na verdade, do agronegócio. Porque eu fui dar uma visitada na sua página no Facebook, ouvi uma entrevista que o senhor deu, e o senhor fala um negócio que eu acho também fundamental e concordo plenamente, que é a revisão do Pacto Federativo. Mas o que mais? Não é muito pouco para 8 anos o Pacto Federativo? Pois é, vamos lá, vamos conversando aos poucos. Por que representante do povo? Por exemplo, nós tivemos aí uma reforma trabalhista que foi aprovada há pouco tempo, que precarizou diversos direitos trabalhistas, entendeu? Nós temos o entendimento que essa reforma, na verdade, ela tira uma legislação que está consolidada há décadas no Brasil, de proteção do trabalhador. O senhor acha que não há rombo na Previdência? Eu acredito que não há rombo na Previdência. Mas vamos por pontos. Vamos nessa questão da Previdência, da reforma trabalhista, né? E veja você, a reforma trabalhista ela foi aprovada na Câmara e depois aprovada no Senado. Ou seja, nós precisamos ter representantes do povo tanto na Câmara quanto no Senado, porque nas duas casas essa reforma foi aprovada em detrimento dos interesses da população. Na verdade, ali atendeu interesses de grandes empresários que queriam redução de custos trabalhistas. A promessa era de que diminuiria o desemprego e não diminuiu. O desemprego, na verdade, vem aumentando dia após dia. É um ponto. Se eu já estivesse no Senado quando essa reforma foi aprovada, eu votaria contra. E no Senado, que se Deus me abençoar, eu estarei lá, trabalharemos para revogar essa reforma, porque ela é contra os interesses do povo. É um ponto. Outro ponto, a questão da alegada reforma previdenciária. Você vê, foi tentada uma reforma previdenciária que também retira os direitos do povo, dos idosos, das pessoas que estão buscando suas aposentadorias, mantém privilégio e tenta tirar, né, direitos do povo. Também no Senado Federal, também seria oposição a isso. Essa reforma só saiu da pauta porque nós estamos num período eleitoral e os parlamentares que estão buscando a reeleição acharam que não tinha o timing político, né, de colocar uma reforma tão impopular quanto essa em votação. Né? Quer dizer que também... o senhor entende como justo? Vou dar um dado só. A União gasta hoje 315 bilhões com o sistema previdenciário. 30 milhões de aposentados do INSS representam 150 bilhões de custos da aposentadoria. E 3 milhões da Previdência Pública, do servidor público, representam 164 bilhões. 14 bilhões a mais, 2,9, quase 3 bilhões, do que os 30 milhões do sistema do INSS. E no per capita de que a União gasta, 2,7 milhões de nativos da União, eles gastam 49 mil por mês, custam para a União 49 mil por mês. E os outros, os 29 milhões e 200 mil, custam R$ 4.400. Ou seja, 3 milhões quase custam quase 10 vezes mais em termos do per capita da União, em termos de rombo da Previdência. O senhor acha que isso é natural? Só na esteira do que o Ricardo pergunta, procurador Mauro. Sim. Nós temos aqui fora a Previdência que o Ricardo cita, máximo 5.400 e pouco, não atinge 6 mil reais. E no setor público, nós temos aposentadorias fantásticas, aposentadorias milionárias com aqueles adereços, os apêndices, os penduricários que são colocados. Eu acho que essa é a pergunta do Ricardo. Como é que o senhor vai tratar essa reforma? Primeiro ponto, que nós temos que definir duas coisas. Nós temos o regime, conforme você disse, nós temos um regime que é o regime próprio de Previdência da União e nós temos o regime geral de Previdência Social. É uma primeira coisa. Você colocar as duas coisas já juntas ao mesmo tempo, você já está misturando laranja com abacaxi no sentido de que... comparativo. Não, estou falando assim, primeira coisa. Toda comparação que a gente faz, toda comparação é odiosa. Você vai ser mas você tem você tem regimes diferentes. É a primeira coisa, por exemplo. É a primeira coisa que você tem regimes diferentes. Mas aí, grande parte dessa conta que você colocou aí são de privilégios antigos que tem, por exemplo, de ex-parlamentares, né? Por exemplo, essa questão aí, por exemplo, de privilégios, que são privilégios odiosos, elas
transportes, ela é uma questão. Mas agora, você querer comparar totalmente, só dizer que todos os servidores públicos são isso privilegiados. Os militares também no meio, por exemplo, é o judiciário, tem o legislativo, o executivo, vários regimes. É a Advocacia Geral da União. Por exemplo, os regimes, essa reforma previdenciária procurava mexer apenas nos servidores do executivo, deixava de fora militares, judiciário e Ministério Público, para você ver. Quer dizer, manteria essas categorias e mexeria nos direitos dos trabalhadores do Poder Executivo, né? Na verdade, um outro ponto também importante... O senhor é contra que mexa nos direitos do Executivo daqui para frente, que olha, não haveria perda nenhuma. Na verdade, nós temos que discutir essa questão da reforma da Previdência, mas não é da forma que essas pessoas querem, entendeu? A reforma previdenciária que estava sendo proposta ali era uma reforma exclusivamente para tirar direitos e tentar privatizar a previdência do servidor público. Tem que ter clareza. Quando você tem um regime de previdência que permite a aposentadoria com subsídios integrais, por exemplo, hoje um servidor ele tem descontado o valor da previdência de 11% em cima da integralidade da sua remuneração. E ele tem direito à integralidade na aposentadoria. O que estava tentado ser feito ali? Que tivesse um limite para que o governo garantisse apenas uma parte e que a outra parte, se a pessoa quisesse garantir, ela tivesse que contratar com um banco. Como é que chama isso aí? Isso aí chama privatização do sistema de previdência. Na verdade, é uma tentativa de privatizar a previdência. Privatizar para quem? Para os bancos. Pois é, mas né? isso que eu quero que fique claro, é importante. Quer dizer, o senhor faz uma defesa e é a defesa do seu partido. Eu não estou colocando isso aqui na figura do procurador Mauro, candidato ao Senado da República. Eu estou colocando isso, que essa é uma das defesas do seu partido. E o senhor acaba de colocar aí, quer dizer, que a revolta pela reforma previdenciária que está em andamento é uma reforma que trata apenas dos servidores do Executivo. Ou seja, a questão do INSS, a igualdade de direitos, isso aí, nada disso vale. Deixa eu colocar um outro ponto também. Existe também todo um discurso sobre déficit da Previdência, né? Um discurso que é colocado na imprensa todo o tempo, como se a Previdência fosse deficitária, né? em que nesse cálculo são sempre esquecidos, né? Esquecidos algumas coisas que são importantíssimas. Como é que é calculado esse déficit? Você tem o valor que é descontado seja servidor público ou seja servidor privado. As pessoas colocam isso aí como se fosse um regime de capitalização, em que esse valor não seria suficiente para sustentar o sistema. Só que essas mesmas pessoas esquecem do valor que tem que ser recolhido pelo patrão, seja da iniciativa privada, seja pública, né, seja do setor público. Quer dizer, a União também, quando você tem um servidor, se o servidor paga aquele valor de 11%, a União tem que entrar com um valor equivalente ali, que é a parte dela, que é a contribuição previdenciária patronal, que a União acaba não entrando. Um outro ponto importantíssimo também dessa reforma da Previdência é que diversas contribuições, por exemplo, no caso da COFINS, do PIS, na verdade existe uma tentativa de tirar essas contribuições do cálculo da Previdência, que são contribuições que arrecadam bilhões. Não tenho aqui de pronto o número, mas são contribuições que arrecadam bilhões e as pessoas que falam em déficit da Previdência acabam tirando essas contribuições. Como é que chama a COFINS? Contribuição para financiamento da Seguridade Social. Quando você vai no posto, você paga isso aí. Quando você vai no mercado, você paga. Em todas essas transações, você paga COFINS. Para quê? Para financiar a Seguridade Social como um todo. E as pessoas, muitos dos analistas, dos economistas que falam em déficit da Previdência, excluem esses valores. Eles querem colocar esses valores lá no orçamento fiscal, lá no orçamento geral, para que ele não entre nesse cálculo da Previdência. Então, a questão previdenciária é uma questão que pode ser discutida. Por exemplo, há pouco tempo o TCU mandou que existem filhas solteiras de alguns servidores antigos, regime antigo de previdência, que o senhor falou aí, que pessoas que recebem altíssimos salários, mas são decorrências de regimes antigos, regimes que estão em extinção. Hoje... Sim, mas a reforma é daqui para frente, não é? É para não tirar o direito que o senhor defendeu, mas o cálculo que o senhor, direito garantido daqueles. Mas o cálculo que o senhor passou aí, falou, tem tantas pessoas que recebem isso. Isso não aqui são dados oficiais que eu estou passando. Essas situações aí são situações que estão sendo extintas, são dados, e por isso é que precisa mudar. Agora, tudo isso que o Ricardo está dizendo, tudo está enquadrado no direito adquirido. Não tudo, né? Mas uma grande... Esse é que é o direito adquirido. Quem está recebendo a aposentadoria que consolidou esse direito durante a própria reforma trabalhista, em momento algum, previu prejuízo assegurado aqui nos trabalhadores. Mas essa questão da reforma, o senhor vai ser... Vou considerar que um dos poucos que conheço que ainda defende de que não existe o rombo da Previdência. Tudo bem. Vamos mudar de... Posso continuar? Pode, claro.
O seu partido defende pautas e programas que não são, às vezes, as mesmas que o senhor coloca. Por exemplo, a questão do aborto. O aborto é importante. O seu partido coloca e brigou, acha que tem que ser feita a descriminalização, e o senhor defende que o senhor é contra o aborto. O senhor no Senado vai defender os programas, as ideias do seu partido, e quando for a hora do seu voto de convicção, vai prevalecer sobre a orientação partidária? Como é que vai ser essa situação? Bem, nessa questão aí, eu vou reforçar uma posição que a gente já colocou durante a eleição de 2016, né, que surgiu toda essa polêmica aí sobre essa questão do aborto. Assim, eu tenho a minha convicção, né, que sou contra modificações na legislação do aborto, já disse isso várias vezes em várias entrevistas. Nós sabemos que, mas o partido ele é formado de correntes e nenhum partido é homogêneo, né? Vou te dar um exemplo aqui. O PSDB não tem como pauta... Isso não eu aproveito, tem que explicar para você, para quem está nos assistindo. Por exemplo, o PSDB não tem como pauta a descriminalização do uso da maconha, mas o Fernando Henrique defende, entendeu? O Fernando Henrique defende isso aí como uma posição dele, mesmo que o partido não tenha essa posição. Então, na verdade, o pessoal tem algumas dessas posições que você colocou sobre a questão do aborto, das drogas, não sei o quê, mas isso não significa que eu tenha que defender essa pauta específica, né? Então, na verdade, como você me perguntou, eu estando no Senado Federal, com certeza não estarei defendendo essa política de discriminação. Votando de acordo com isso. Eu estarei votando de acordo com a minha consciência, então, conforme os parlamentares. Uma pergunta do Ricardo. Isso. A resposta do senador procurador Mauro é que no Senado Mauro não rezará pela carteira do PSOL. Não, na verdade... Será Mauro. Na verdade, nós temos aí nas nossas convicções pessoais que elas suplantam essas convicções Elas partidárias. preponderam. Isso, preponderam. Mas eu quero colocar mais um ponto que é importantíssimo aqui. No Brasil também, nós temos um grave problema também aqui que existe de não ouvir o povo. Olha só, eu sempre dou o exemplo aí da questão do referendo de desarmamento. Você tinha uma posição majoritária na imprensa, né, que era no sentido de que deveria haver a proibição da comercialização de armas. Quando a população foi ouvida naquele momento, a população votou totalmente contra o posicionamento que era defendido abertamente pela a mídia, na verdade, ela abraçou a causa e foi derrotada no referendo pela vontade popular, pela vontade da população. Eu acredito que esses temas que são polêmicos há muito tempo, desde a quinta série, existe professor manda fazer, desde que eu tenho quarta, quinta série, o professor manda fazer redação sobre aborto, pena de morte, isso, aquilo, diversos temas, né? Extremamente polêmicos que dividem a sociedade. Eu acredito que o caminho mais correto nesses temas que são tão divisores assim, da sociedade, o melhor caminho seria você decidir isso aí através de um plebiscito, um referendo, porque a Constituição... Ou seja, nessa questão específica do aborto, o senhor é Marina Silva? Não, na verdade eu não sou Marina Silva. Eu estou dizendo que ela é quem mais defende essa ideia do Então, mas eu acredito que é uma ideia correta nesse sentido, porque você ouvindo o povo, nós não temos que ter medo da opinião do povo. Se o povo decidir de um sentido, você tem que respeitar a decisão do povo, porque é um princípio base da democracia, a soberania, no sentido de que todo poder emana do povo. Então, na verdade, eu entendo que falta muito aqui no Brasil... Todo poder emana do povo. O senhor vai chegar a Brasília, evidentemente, eleito pelo voto popular, é povo. Acredito, o povo te colocou ou vai te colocar se Deus quiser, assentado como senador. Não seria jogar para o povo decisões que o povo já outorgou por procuração? Não, eu acredito. Tanto para a Câmara eu acredito como que para não. o Senado? Na verdade, quando a Constituição... Porque o plebiscito nada mais não é uma de Pilatos, lavar as mãos e vou jogar. De jeito nenhum. Eu acredito que, na verdade, a Constituição prevê lá que todo poder emana do povo que exerce esse poder diretamente ou por meio de representantes. Olha, é diretamente ou por meio de representantes. Nós temos toda uma discussão aí de ciência política sobre democracia participativa, democracia representativa. Nós estamos muito longe da democracia participativa, que é onde a gente tem que ouvir a população. Eu acho que essa coisa de dizer, o povo já te delegou isso aí, uma coisa muito ruim, sabia? Na verdade, nós temos que ouvir muito mais o nosso povo nesse país, sabia? Poucas vezes o povo foi consultado. A gente sabe que o sistema político é um sistema fechado, né, que tenta impedir a todo custo que representantes das classes populares ascendam aos cargos, né? Então, na verdade, esse discurso de que, já está na mão do Congresso, está resolvido, eu acredito que não é o caminho. Nós temos que ter muita mais participação popular. Por exemplo aqui, vou dar um exemplo bem claro aqui, que aconteceu aqui em Mato Grosso. Né? Nós tivemos aqui uma ampla discussão sobre qual modal nós utilizaríamos na Copa, se seria BRT ou se seria VLT. Né? Você sabe, muitos interesses, né,
não republicanos, interesses escusos estiveram nessa decisão sobre se seria BRT ou VLT, nada mais justo seria do que se você tivesse ouvido a população ali. Nós não temos esse costume no Brasil. Você acompanha outros países aí, muito frequentemente tem plebiscito. É isso que você está falando aí de Pilatos, não é de lavar as mãos, não. Eu disse aqui minha convicção, qual é a minha convicção, mas acredito que a população tem que ser ouvida. Por exemplo, em outros países você vê que com frequência a população é ouvida sobre os mais diversos assuntos. Por quê? Porque é uma maneira de você ter a democracia muito mais forte, muito mais fortalecida. Mas nos outros países não se muda uma decisão dessa, de BRT para VLT, um ano antes da realização do evento. Verdade. Se eu falo em VLT, do modal de transporte, evidentemente, nos remete a BRT, VLT, né? Qual é a sua avaliação do atual governo? Porque VLT... Que nota o senhor daria para o governo Pedro Táxi? Na verdade, a avaliação que a gente faz do governo Pedro Táxi é no sentido de que o governo Táxi, na verdade, ele é apenas e tão somente uma continuação do governo Blário Maggi e Simão Barbosa. Você vê as mesmas figuras desses governos aí, são figuras proeminentes, né, no governo Pedro Táxi. Ou seja, aquilo você que vê... o Pedro Táxi disse que avançaria desde o combate à corrupção. Não houve avanço, não houve avanço. E que nota o senhor daria? Na verdade, não dá nem para dar uma nota. Na verdade, é simplesmente, eu analiso ele como uma continuidade do governo Silval Barbosa. Você vê, hoje eles que supostamente são adversários, né? Mauro Mendes e Pedro Táxi. Você vê, ó, grande parte do secretariado de Pedro Táxi é o secretariado que era de Mauro Mendes. Quando a gente diz que eles são todos de um mesmo grupo político, que apenas se dividem no momento da eleição, apenas para tentar enganar a população, que depois estão todos juntos, o senhor vai dizer, mas esse discurso o senhor usa há muito tempo, mas é porque é a visão que a gente tem, eles são então, o mesmo grupo político. Partindo do seu ponto de vista, que o seu partido não se coliga com ninguém, que não aceita a coligação, há até algumas notícias que dizem, até um momento para o senhor explicar isso, diz que na verdade o senhor é o grande dono do partido, né, que é composto por seus familiares e que as decisões, na maioria, é o senhor quem as toma. Mas eu quero entrar num outro aspecto, até para lhe dar a oportunidade também de falar sobre isso. De que essas coligações que não são feitas, porque eu não posso imaginar que o discurso do PSOL dizer que não compactua com os outros partidos, porque interesses não republicanos e tal, de que não deve ser o único que só tem interesse republicano. Deve ter ali também as suas coisas escondidas, como qualquer ente ou qualquer membro de sociedade, de qualquer governo, legislativo, executivo, judiciário. Mas a minha pergunta é a seguinte: o PSOL, vamos imaginar que o senhor Moisés França, que é o candidato do seu partido, chega ao governo de Mato Grosso. O que seria, com, obviamente, apoio do senhor no Senado, o que seria assim, como é que tira Mato Grosso da lama? Olha só, primeiro eu quero refutar essa informação que você falou que eu sou dono do partido de modo algum. Não, só estou dizendo que essa informação circula. Não, essa informação totalmente equivocada, totalmente sem fundamento. Dizer que eu sou dono do partido, que o partido é um partido familiar, totalmente equivocada, sem fundamento nenhum. Vou frisar bastante isso. O PSOL, na verdade, eu digo, ele é o partido mais democrático do estado de Mato Grosso. O PSOL é um partido em que as pessoas se filiam e participam, e com pouco tempo, se ela participar das plenárias, ela consegue fazer parte da direção. É um partido extremamente democrático. Minha família é filiada ao partido porque participou da fundação e me apoia na minha carreira, mas na verdade o partido ele tem uma direção, nesse momento nem mesmo parte da direção do partido eu faço. O PSOL é um partido democrático composto por trabalhadores, por pessoas do povo, por intelectuais, pessoas da universidade, não tem nada nesse sentido. Esse tipo de informação que o senhor está falando aqui é totalmente equivocada, totalmente sem fundamento, é o primeiro ponto que eu quero colocar. Com relação a essa questão também que você falou, não coliga, na verdade, um partido político, o sentido de um partido político é no sentido de que você tem um programa, você tem ideias que você deseja implantar e levar ao poder, né? Na verdade, a coligação ela já é um desvirtuamento disso, porque se as ideias são as mesmas, na verdade esses partidos deveriam se fundir se as ideias são as mesmas, né? Se as ideias são diferentes, deveriam lançar candidatos diferentes. Isso aí na verdade, é uma coisa básica. No Brasil, diversas coisas acontecem de maneira errada e as pessoas tendem a naturalizar o que é errado. Por exemplo, na questão do loteamento de cargos. Muita gente vem com o discurso, como é que o Moisés França vai governar se ele não vai lotear os cargos com os deputados? Ora, na verdade isso aí é crime. Nós estamos vendo aqui o Antony Garotinho foi condenado ontem no TRF por causa de loteamento de cargos em delegacias para favorecer máquinas caça-níqueis. É crime você lotear os cargos. Na verdade, as pessoas estão naturalizando algo que não é natural. Então, na verdade, o não coligar aí é o que deveria ser natural.
Entendeu? É o primeiro ponto. Eu não estou dizendo que existem apenas pessoas corruptas nos outros partidos. Nos outros partidos existem pessoas que não são corruptas. Infelizmente, muitos dos partidos são comandados pelos corruptos. E muitos desses partidos não comungam dos mesmos ideais, entendeu? Muitos partidos, por exemplo, são favoráveis aí a que se privatize tudo, né? Não é a nossa proposta. Não é a nossa... Ora, se um partido tem uma... Por exemplo, aqui no caso, aqui, vamos dizer, na saúde pública em Mato Grosso, alguns partidos defendem e continuam defendendo que o caminho são as OSS, onde o dinheiro público escoou, a saúde não melhorou nada, e o dinheiro público foi repassado para entidades que ninguém sabe de onde vieram essas entidades, e o dinheiro foi repassado e a saúde não funcionou. Nós temos um entendimento que nós devemos fortalecer o SUS. Se nós temos esse entendimento e outros partidos têm um entendimento que tem que ser por OSS, não há por que se falar em coligação, não tem nenhum sentido. O povo é quem decide dia 7 de outubro. Caso Moisés, a pergunta do Ricardo, caso Moisés chegue ao governo, qual é o quadro que o PSOL tem para compor essas secretarias e onde vai buscar? Na verdade, no caso aqui, vou falar aqui porque a minha candidatura é a candidatura ao Senado, mas posso falar pelas propostas que o Moisés tem apresentado. Nós temos quadro dentro do partido e nós acreditamos que nós devemos trazer pessoas da sociedade para participar desse governo. Muita gente que tem entendimento sobre a administração, que poderia perfeitamente estar contribuindo, não contribui porque só consegue entrar em algum cargo em comissão, em alguma posição de destaque, uma pessoa que tem uma indicação de um deputado federal ou estadual. Só consegue entrar aí um servidor público que tenha também essa indicação. Então, na verdade, os melhores quadros, eles estão entre os servidores de carreira e entre as pessoas da sociedade mesmo, que poderiam perfeitamente estar compondo. Mas quem está aí faz parte da sociedade. Não, mas nós sabemos que muitos desses que são da sociedade aí estão ali apenas por indicação política. Conheço inúmeros, não vou citar aqui, pessoas que são extremamente incompetentes, só estão em posição de destaque porque receberam a indicação política de um deputado. Enquanto servidores públicos de muita categoria, pessoas com extremo conhecimento da administração, não conseguem ascender nesse cargo de direção, e pessoas que estão na sociedade, pessoas que têm conhecimento do funcionamento do sistema público, pessoas que estão nas universidades, professores, trabalhadores também, pessoas do povo, não conseguem esses espaços porque esses espaços estão destinados a esse loteamento com os deputados estaduais. Então, na verdade, muito embora essas pessoas sejam pessoas do povo, que você está dizendo aí, mas são pessoas que estão comprometidas com outros interesses. Nós temos algumas rusgas entre Nilson Leitão e a juíza aposentada Selma Ruda, os dois candidatos da coligação do Pedro. A juíza Selma chega a afirmar o seguinte, que o Nilson induziu o senhor a sair candidato ao Senado, o senhor tinha pretensão de governo, mas não, Mauro sai e não sei o que, para contrapor a juíza. Na verdade, isso aí saiu em alguns sites, em alguns jornais de notícias, notícia totalmente sem fundamento, conforme eu disse aqui, foi uma decisão totalmente de tática e estratégia política da direção do partido. Não houve jamais tivemos qualquer tipo de contato com essas candidaturas, conforme nós dissemos. Nós temos um congresso que foi realizado em outubro de 2017, que já demonstrava que nós não faríamos coligações, e não é da nossa prática política. A população de Mato Grosso me conhece, sabe que nós não somos de negociata política, nós não somos de fazer esse tipo de... Vão reagir uma afirmação, foi afirmação, não foi? Essa aí está escrita, está na imprensa, está gravada e tal. Essa afirmação da... Na verdade, assim como nós estamos negando essa informação aqui, nós já negamos em diversas entrevistas, dizendo que é totalmente sem fundamento. Na verdade, aparentemente existe um interesse, talvez de outras candidaturas que tenham espaço em meios de comunicação, e que a gente sabe que existem meios de comunicação que estão prontos a dar vazão a esse tipo de informação, que é falsa, né? Podemos tipo de informação colocar, que é então, falsa. uma coleção de fakes. Na verdade, isso aí é um mais puro exemplo da chamada fake news, né? Que tem tanto... A grande dificuldade disso é porque no direito você não consegue fazer a prova do fato negativo, né? Como é que você vai fazer uma prova do fato negativo? Na verdade, o que aconteceu é isso, eles soltam uma informação dessa, como é que você vai provar que você na verdade, isso não é o fake. O fake é o fato. Agora, não houve negociação, ponto. Com certeza. Não, isso que eu estou dizendo. Mas a notícia saiu não como fake, saiu como uma declaração da juíza aposentada. Não, na verdade, se você olhar o histórico da notícia, você vai ver que essa notícia saiu de um jornalista dizendo que fontes, que sabe Deus onde estão essas fontes, que ninguém sabe, teriam dito que isso teria acontecido. Então, a notícia saiu de jornalista e a juíza acabou
citando esse tipo de coisa. Ah, saiu na imprensa, não sei o quê, mas o primeiro aí, o criador do fake news foi esse primeiro jornalista que falou que ele tinha uma fonte secreta que teria essa informação. Quer dizer, esse é o jornalista, na verdade, esse que teria supostamente essa fonte secreta é o maior criminoso, né? Quem soltou essa informação primeiro é o maior criminoso. Na verdade, esse é o típico de jornalismo, a gente tem falado, é o tipo de jornalismo criminoso. Na verdade, isso não é nem ser fake news. Isso é o tipo de jornalismo criminoso de quem com certeza está trabalhando e recebendo dinheiro de outra campanha para tentar manchar nossa campanha, para tentar atrapalhar nossa candidatura. O que infelizmente pode ser verdade. Isso eu acredito que realmente é verdade. Infelizmente pode ser verdade para nós no meio. Isso. Procurador Mauro, agradecendo a sua vinda aqui, agradecendo ao advogado, analista político, ex-parlamentar Ricardo. O senhor tem 1 minuto para conversar com o seu eleitor. E o não eleitor também, para convencer. Catequese ao futuro eleitor. Por favor, aquela Câmara é sua. Agradeço, Edivaldo, Ricardo, pelas indagações, agradeço a todos que estão nos assistindo e quero dizer para você, eleitor, que nós temos uma oportunidade extraordinária, né, de que Mato Grosso pode eleger 2 senadores trabalhadores que possam verdadeiramente representar no Senado Federal os seus direitos, buscar que eles não sofram todos esses ataques que nós estamos acompanhando, que estão acontecendo aí, de cada vez mais de retirada de direitos. Então, eu peço para senador, vote Procurador Mauro 500, Gilberto Lopes 505, que você terá a oportunidade de verdadeiramente ser representado no Senado Federal. Chega de senador enchendo a boca para dizer que é senador do agronegócio, deputado do agronegócio. Nós precisamos de senadores do povo, deputados do povo, governantes do povo. Então eu peço o seu voto para senador, Procurador Mauro 500, Gilberto Lopes Filho 505. Obrigado. Muito obrigado, procurador. Boa sorte lá. O senhor não pediu o voto para o Moisés por quê? Na verdade, foi um esquecimento. Então, Moisés França 50 também foi um esquecimento. Às vezes a gente não consegue. Vou aproveitar então a oportunidade e vote também nos deputados estaduais do PSOL, deputados federais também. Ainda bem que o Ricardo te lembrou em tempo. Muito bom, muito bom. bom. Mauro deixa Moisés de lado, tá. né? Amanhã seria manchete. Obrigado a você, até o nosso próximo encontro aqui no Bom da Notícia.